Então, boa tarde, boa noite, depende do lugar em que se encontram. São todos muito bem-vindos. Esta, mais uma sessão, desta vez é a palestra número 24 do nosso tema central, que tem por título Quem subsistirá entre os eleitos, escolhidos e fiéis, os 144 mil. E estamos, portanto, no estudo número 7, que tem por título Para que sejam apagados os vossos pecados. Então, no último estudo, nós estivemos a ver até à pergunta número 8. Hoje vamos iniciar a pergunta número 9. A pergunta número 9 que nos diz o seguinte: existe alguma forma prática de cooperarmos cada um de nós com Jesus para o apagamento dessas memórias negativas? Então, existem 11 pontos, ou seja, 11 formas práticas de nós podermos cooperar com Jesus. Então, forma número 1. Peça a Jesus para trazer à sua mente quaisquer memórias que deveriam ser apagadas da mente. Número 2. Quaisquer mentiras que o inimigo plantou em sua mente e que você acreditou precisam ser exterminadas. Número 3. Jesus é capaz de apagar toda e qualquer memória daquilo que o inimigo plantou em sua mente, querendo machucar você durante toda a sua vida. E isto é importante nós sabermos disto, que Jesus é capaz. Portanto, se ele é capaz, ele só precisa que nós, primeiro, acreditemos e, segundo, lhe peçamos. Não é? Número 4. Se alguém machucou você, peça a Jesus para lhe perdoar por ter reagido negativamente àquela situação e ter internalizado aquela dor. Isto é algo muitíssimo importante, porque muitas vezes alguém nos magoa, nos machuca e nós ficamos muito feridos, não é? Ficamos muito magoados. Então, é necessário que peçamos a Jesus para nos perdoar da forma negativa como nós reagimos e também para lhe pedir que ele nos liberte dessa dor, desse espinho que ficou aqui guardado no nosso coração. Número 5. Peça a Jesus para perdoar a pessoa responsável por lhe causar aquela dor e também para apagar a memória dessa ofensa na mente dessa pessoa. Então, isto tem um poder curativo de vai e vem, ou seja, é algo que Deus pode fazer em nós, mas que nós podemos servir de meio para que Deus possa curar também a outra pessoa. Número 6. Peça a Jesus para eliminar definitivamente aquela memória negativa da sua mente. Isto é muito importante, isto é pedir a Deus que tire de nós a raiz da ofensa, a raiz da dor, da mágoa, do ressentimento. Número 7. Peça a Ele para apagar aquela memória também do registro do céu. Então temos aqui um pedido duplo, não só que Ele apague da nossa mente, mas também que apague do livro de registro no céu. 8. Peça então que Jesus reescreva aquela memória. Estude a vida de Jesus e veja como ele teria reagido a uma situação idêntica caso ele tivesse estado no nosso lugar. Portanto, isto também é um exercício que é importante nós fazermos. Vermos nas Escrituras uma situação em que Jesus esteve, em que foi ofendido, talvez como nós fomos, em que foi desprezado, ignorado, descrido, humilhado, e como é que Jesus reagiu. 9. Peça a ele para implantar a vida dele em sua mente, bem como no registro do céu. E eu aqui lembro-me do livro, e podemos abrir as nossas Bíblias, porque é exatamente isto que diz aqui, no livro de Filipenses,
Filipenses, capítulo 2, eu creio que pelo menos são uns textos que eu pessoalmente gosto muito e que sei de cor, porque a mim me diz muito. Então, Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz o seguinte: e que haja em vós, ou tende em vós, aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Portanto, isto é algo que nós podemos pedir a Deus, que Ele implante em nós aquele mesmo sentimento. Noutras traduções, diz aquela atitude mental. Isto é muito importante. Uma atitude mental de quê? De perdão e de não guardar ressentimento. E depois ele diz, portanto, tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, que é algo que também nós necessitamos. Esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E achado na forma de homem, humilhou-se. É um outro aspecto, é uma outra atitude mental também. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Portanto, é este espírito que nós necessitamos ter, mas para isso temos que o pedir, não é? Temos que estar nesta disposição. 9. Já lemos, mas eu vou repetir. Peça a ele para implantar a vida dele em sua mente, bem como no registro do céu. 10. Peça a Jesus para firmar você na verdade da forma como ele lhe tem ou se tem revelado a cada um de nós. E 11. Reivindique promessas específicas. Isto é muito importante. Falámos disto quando falámos dos 2 montes. Então, reivindique. É um hábito que precisamos ter. Reivindicar promessas específicas que se aplicam à sua situação. A Bíblia contém o poder criativo de Deus para criar qualquer coisa que a sua fé reivindicar de acordo com a palavra. E há crentes que têm um certo receio em fazer isto, pensando que isto é presunção, que é ousadia. Não, irmãos, é exatamente o contrário. É nós reclamarmos de Deus uma promessa, porque Ele já fez a promessa. Ele só necessita que nós acreditemos nessa promessa e que a tomemos para nós, que a reivindiquemos. O Senhor prometeu. Então eu estou aqui a reclamar uma coisa que o Senhor já prometeu. E eu acredito porque o Senhor não mente. Ok? Isto é uma prova de fé. Então, as promessas de Deus. E diz-nos na Ciência do Bom Viver um texto muito bom. Por meio delas, ou seja, das promessas de Deus, Ele nos está falando a nós individualmente, falando tão diretamente como se lhe pudéssemos ouvir a voz. É por intermédio dessas promessas que Cristo nos comunica a sua graça e poder. Elas são folhas daquela árvore que é para a saúde das nações. Vejam, meus irmãos, então, o que é que são aquelas folhas? São as promessas que precisam ser reivindicadas. Recebidas, assimiladas, elas serão a fortaleza do caráter, a inspiração e o sustentáculo da vida. Nenhuma outra coisa pode possuir tal poder restaurador. Nada além delas pode comunicar o ânimo e a fé que dá energia vital a todo o ser. Eu não sei se os irmãos têm esta experiência na vossa vida, mas eu aguardo desde 1999 o cumprimento de uma promessa que Deus me fez no dia 31 de dezembro de 1999. Uma parte ele já cumpriu.
falta a outra metade. Já faz uns anitos. Mas eu digo ao Senhor, eu estou à espera de ver isto cumprido, porque o Senhor prometeu e eu acredito. Então, irmãos, vamos lá reclamar a promessa que nós queremos. Está bem? Ok, então pergunta número 10. Qual é a questão por trás do problema do pecado? A questão inteira do problema do pecado envolve o livre-arbítrio. Acreditar ou desacreditar o caráter de Deus e os princípios do seu governo. Santidade significa estar em perfeita harmonia com Deus em tudo. O povo remanescente de Deus, no final da história terrestre, precisa estar em perfeita harmonia com Ele, ou o grande conflito não poderá chegar ao fim. Mas por que é que não chegará ao fim? Jesus diz em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse evangelho, como aqui mencionado, prevê a nossa completa purificação e remoção do pecado em nossas vidas, levando-nos de volta ao estado de pureza com o qual o homem foi criado. Recordam-se daquela citação que nós vimos no último estudo, que se encontra no maior discurso de Cristo, no capítulo 5, na página 141, lembram-se? Que o perdão não é apenas um ato judicial, através do qual nós ficamos livres da condenação. Recordam-se desse texto? Mas é mais do que isso. É libertação do pecado. Meus irmãos, perdão é libertação do pecado. Então aqui diz, caso isto não seja possível, o evangelho ou as boas novas da salvação se tornariam incompleto e acabaria não sendo boas novas. Portanto, o evangelho é a boa notícia. Irmãos, isto é muito importante. O evangelho é a boa notícia de que não só nós não estamos perdidos porque temos um Salvador, não só temos o perdão dos pecados, mas mais do que isto, Jesus tem o poder de nos libertar de todo e qualquer pecado. Isto é o evangelho eterno. Não é o outro evangelho, que é um evangelho sem força, sem poder, sem graça. É uma desgraça. Esse evangelho, esse outro que se ouve por aí pregar, é uma desgraça. Por quê? Porque é um evangelho que diz que Cristo, a graça de Cristo, não tem poder para nos libertar completamente do pecado. Então não é graça, é uma grande desgraça. É o outro evangelho que Paulo falava, lembram-se? Falava aos Gálatas, falava aos Coríntios. Ok, muito bem. O pecado é desarmonia com Deus e seus princípios de vida. Caso haja algumas raízes de pecado escondidas no subconsciente que não tenham sido removidas e apagadas, não retornariam elas à vida para dar frutos na vida futura no paraíso? Claro que sim. É claro que elas viriam. O pecado iniciou-se no paraíso e Deus jamais levaria de volta ao paraíso algo que permitisse que o mesmo problema viesse a surgir novamente. Como disse Jesus em Mateus 15, o versículo 13 e o 18 a 20, que diz o seguinte: toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. São estas coisas que contaminam o homem. Por isso, nós precisamos pedir a Jesus que arranque as raízes de todas estas coisas, para que elas não voltem a germinar no futuro. Muitas vezes nós temos
um dito popular que diz que temos que cortar o mal pela raiz. Já ouviram esta expressão? Mas isto não é verdade. Nós não temos que cortar o mal pela raiz. Nós temos que arrancar a raiz do mal, que é diferente. Porque se nós cortamos pela raiz, ela vai voltar, o rebentinho vai voltar a surgir. Portanto, temos que pedir a Deus que realmente arranque pela raiz o pecado, seja ele qual for. As raízes do pecado começam na infância, quando ainda não havíamos entregado a nossa vida e coração a Deus. Mas essas raízes agora podem ser removidas pela obra intercessora de Cristo. Aleluia, glória a Deus! É por isso que Ele ainda lá está intercedendo por nós. Então, se cooperarmos com Ele, Ele as revelará a nós. Conforme reconhecemos e nos arrependemos dos pecados, sentimentos e ações pecaminosas, até mesmo na infância, Jesus nos perdoa livremente e nos cobre com o seu sangue. E, irmãos, é para chegarmos a esse ponto que nós ainda estamos em tempo de graça, ou seja, ainda estamos debaixo do perdão forense. Eu já tenho falado isto várias vezes. Este perdão forense é um pecado que nos dá, como é que eu vou dizer, a graça, não é? De continuarmos vivos, respirando, vivos, raciocinando, até que nós tomemos conhecimento destas coisas e então comecemos a colaborar, a cooperar com Deus, pedindo-lhe que Ele nos tire estas raízes do mal que ainda estão em nós. Muitas vezes nós estamos inconscientes delas, não é? Até à idade adulta. São coisas que nos machucam, que nos levam a reagir de determinada maneira que nem nós próprios percebemos porque é que reagimos daquela forma. E isso são coisas que vêm lá de trás e que estão ainda aqui no nosso subconsciente. Eu já dei este exemplo, mas volto a dar porque acho que é de importância. Muitas vezes, não sei se já vos aconteceu, nós não conhecemos uma pessoa e temos contacto com ela pela primeira vez e parece que aquela pessoa nos transmite qualquer coisa má. Não gostamos, não há ali empatia com aquela pessoa. Pode ser, não quer dizer que seja sempre, mas pode ser que aquela pessoa tenha alguma coisa que se assemelhe a outra pessoa que na nossa infância nos deixou marcas e que nós não conseguimos identificar. Então, a nossa reação é uma reação de defesa, é uma reação de afastamento. Então nós devemos, uma vez que a ordem de Jesus é amar a todos, nós devemos no nosso espaço com Deus, no nosso tempo de comunhão com Deus, pedir a Jesus porque é que eu tenho esta reação com esta pessoa. Que o Senhor me mostre o que é que está lá atrás, percebem? No nosso subconsciente. E se Deus não nos trouxer nada à nossa mente, então pedir-lhe que Ele realmente tire isso da nossa mente, porque não faz sentido, é completamente irracional nós não conhecermos uma pessoa e logo à partida sentimos uma aversão contra ela, não é? É irracional. Mas Deus pretende que nós lhe prestemos um culto racional, ok? Pronto. Continuando. Como podemos observar, o problema do pecado envolve a liberdade de escolha e, assim sendo, seria uma violação do direito de liberdade do homem Jesus remover os nossos pecados dos livros do céu enquanto as nossas mentes estiverem contaminadas por continuarmos pecando. Não era? Seria injusto. O registro das nossas vidas conforme apontado no céu, bem como o gravado em nossas mentes, precisa estar em perfeita sincronia, refletindo completamente o caráter de Jesus. O sangue de Cristo representa a perfeição do seu caráter. De acordo com a profecia de Isaías 43, 25 e 26, ele apaga todo o vestígio de pecado
tanto das nossas mentes quanto dos livros de registro no céu. Caso o povo de Deus ainda tiver raízes de pecado em suas mentes, mesmo que no inconsciente, como e quando poderão esses pecados ser purificados ou apagados depois que Jesus sair do lugar santíssimo e não mais houver sangue para cobrir tais pecados? Como? Não pode. E, portanto, o que está no nosso subconsciente ou até mesmo no inconsciente tem que ser trazido ao nosso consciente enquanto existe graça, enquanto existe sangue para poder apagar esses pecados. Não é, Deus não é maravilhoso? Isto eu acho maravilhoso. Pergunta número 11. Por que é que seria a limpeza da amígdala tão importante? Lembram-se de termos falado da amígdala, aquele órgãozinho que está lá dentro do nosso cérebro e que permite, não é, que as nossas reações não passem por aqui, pela parte racional. Ou seja, a nossa mente encontra o caminho mais fácil, aquele que está habituado de há muitos anos. E então a pergunta é: por que seria a limpeza da amígdala tão importante? A amígdala é a parte do nosso cérebro onde ficam armazenadas cada emoção que sentimos desde o momento da nossa concepção. As nossas reações emocionais não filtradas são baseadas naquilo que está armazenado no banco emocional da amígdala, relacionado às experiências vivenciadas no passado. Antes da nossa amígdala ser purificada, respondemos de acordo com as memórias ali armazenadas. Portanto, o hábito que nós temos e as memórias que nós temos, elas imediatamente nos levam a reagir da maneira a que estamos habituados, sem sequer passar por aqui, sem sequer refletirmos o seguinte: epá, mas isto se calhar é irracional, esta minha forma de reagir. Esta minha, como naquele exemplo que eu dei há pouco, não é? É irracional nós temos uma aversão a uma pessoa com a qual nunca contactámos. Então, isto é alguma coisa que a amígdala é responsável. Então, diz-nos que muitas vezes respondemos a certas situações ou pessoas de maneira carnal, em função da nossa mente não estar purificada. Reagimos de maneira não santificada por estarmos reagindo como sempre fizemos no passado. Esta é a razão pela qual muitos cristãos acabam caindo no ciclo de pecar, se arrepender, confessar. Pecar, se arrepender, confessar e, lamentavelmente, repetir a mesma coisa novamente. Esta é uma resposta automática que procede de uma amígdala não purificada. Ao começarmos a entender o que está acontecendo conosco, nós devemos confessar a Deus e pedir a Ele que nos purifique. Quando a nossa amígdala estiver limpa, nós conseguiremos ouvir a voz de Deus com maior clareza. Esta é a chave para a vitória completa e a perfeição em Cristo. Diz-nos nas meditações matinais, em lugares celestiais, todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos alcançará o estado de inocência, no qual Adão viveu antes da sua transgressão. Ó irmãos, não há mais clara citação do que esta. Eu vou repetir. Todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos alcançará, e eu acrescentaria, nesta terra, o estado de inocência no qual Adão viveu antes da sua transgressão. Então, é possível ou não é possível, ainda nesta terra, nós termos uma natureza igual à de Adão antes do pecado? Absolutamente possível, apenas ao que crê. Ao que crê. Pergunta número 12. Por que é necessário pedir a Jesus para que purifique as nossas tendências hereditárias para o pecado?
Todo pecado é desarmonia com os princípios de Deus, pois santidade é pois santidade é harmonia com Deus. Diz-nos. Exatamente. A professora Ana está aqui a colocar a questão de que Adão não tinha pecado, mas nós já temos. Pois é, o misterioso de tudo isto e o maravilhoso da graça de Deus é que, apesar de já termos esta inclinação, apesar de termos estes impulsos para o mal, apesar de termos estas tendências, o maravilhoso é que Deus nos dá, a graça de Deus é tão grande que nos dá o poder de vivermos em sujeição à vontade de Deus. Ou seja, esses impulsos, apetites e paixões estarão subordinados, subjugados, por quê? Pela consciência, razão e juízo. Por quê? Porque a consciência, razão e juízo estão sujeitos ao Espírito. Isto é o que significa andar segundo o Espírito. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 5. E aqui está aquilo que eu dizia há pouco, versículo 16. Qual é a ordem divina? Digo, porém, andai pelo Espírito. E não haveis de cumprir a concupiscência da carne. Olhem aqui, irmãos. Concupiscência é o desejo desenfreado, é o desejo descontrolado. Se andarmos no Espírito. E depois, no versículo 25, diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E no versículo 24 diz: e os que são de Cristo, o que é que eles fizeram? Crucificaram a sua carne. Com quê? Com as suas paixões e concupiscências. Porque nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isto é maravilhoso. Isto é o que Deus nos diz. E isto está acontecendo já. Ok? E nós precisamos acreditar nisso. Exatamente. Exatamente. Esse é Viver. o problema. Nós não acreditamos e não reivindicamos. Exatamente. Exatamente. Isto foi a vida de Jesus. Ele andou sempre segundo o Espírito, apesar de ter nascido na carne. É certo que Jesus não tinha as inclinações, como é que vou dizer? Portanto, corrompidas pela prática do pecado. Isso ele não tinha. Mas ele tinha a mesma os seus apetites e as suas paixões. Estão a perceber? Mas o que é que dominava em Jesus? Eram os apetites e as paixões? Não, era a sua razão, consciência, razão, juízo. Ok? Isto é um hábito que precisamos adquirir, que talvez ainda não tenhamos. Então, continuando, impulsos errôneos procedem de nossos pensamentos e sentimentos desde a nossa concepção, bem como da nossa hereditariedade através da linhagem familiar até à terceira e quarta geração. Onde é que nós ouvimos isto? Que Deus visita a maldade dos pais sobre os filhos até à terceira e quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Onde é que vimos isso? Êxodo 20. Ou seja, no segundo mandamento, irmãos.
está no mandamento. Quando Deus diz que visita a maldade dos pais sobre os filhos, significa a hereditariedade, os hábitos errados, as tendências e inclinações, as propensões. Deus visita para quê? Para libertar, para resgatar, para limpar, para cortar o elo do reino das trevas. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele visita a maldade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração. Eu tenho pena de hoje não poder falar sobre isto, mas um dia destes eu vou ter que falar sobre isto. Eu vou ter que falar sobre isto, porque nós já estamos na 4ª geração. Noé esteve na 3ª. Então, 3ª com Noé e nós estamos na 4ª. Isto é muito bonito. Quem sabe são cenas do próximo capítulo. Então, vamos continuar. Esses impulsos pecaminosos, tendências e inclinações para o mal, muitas vezes nos são repassadas por demónios, transmitidos através da nossa linhagem e podem se transformar em fortalezas demoníacas em nossa vida. Os demónios ganham acesso a uma pessoa através de pensamentos e ou sentimentos errados que ela se permite ter através de áreas não purificadas do seu coração. Através do ministério que Jesus exerce no santuário celestial, tudo isso, irmãos, tudo isso. Já não consigo perceber o que a irmã Cleonice escreveu. Já somos contaminados na nossa genética, quando fala das gerações. Exato. Então, nós já trazemos a carga genética que nos amaldiçoa de certa forma, né? Exatamente. Mas que nós podemos buscar a bênção em Jesus. Exatamente, aleluia, é exatamente isso, irmã. E é por isso que Jesus ainda não saiu do lugar onde ele está no santuário celestial. Porque há pessoas que ainda precisam, quem sabe alguns de nós aqui, dessa purificação, ainda precisam dessa mudança de maldição para bênção. Entendem? Muito bem. Então, através do ministério de Jesus, que Jesus exerce no santuário celestial, tudo isso pode e precisa ser revelado àqueles que buscam a santidade a fim de serem purificados. Mas é só àqueles que buscam essa santificação. Os outros estão descuidosos, indiferentes, tanto se lhes faz, nem sequer se preocupam com isso. E, na realidade, alguns não sabem que é necessário. Se ouve tanto que nós vamos pecar até Jesus voltar, que Jesus, quando voltar, vai fazer a obra, eles não sabem que eles precisam cooperar com Jesus para que ele possa fazer a obra. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Muitas vezes, talvez uma grande parte das vezes, resultado daquilo que se ouve. Há tantos anos que se tem ouvido um outro evangelho deturpado, que não tem poder, um evangelho, como é que... falta-me agora a palavra, um evangelho churamingas, pinga-amor, um evangelho que... Barato, um evangelho barato, sem poder. E então as pessoas acreditaram nisso. E isto, Deus precisa de um povo, irmãos, que corajosamente se levante e que tenha a disposição de chamar o pecado pelo nome, de derrubar esse pensamento que se foi erguendo contra o conhecimento de Deus. Deus nos chamou para isso. Muito bem, Lígia. Os 12 filhos de Jacó são a prova de que qualquer caráter pode ser transformado se nós permitirmos. Exatamente.
Irmãos, todos nós sabemos, se nós estudarmos as experiências, a vida dos 12 filhos de Jacó, aquilo foi uma desgraça. Qual deles o pior? Qual deles o pior? Lembro-me de Judá. Lembram-se o que é que Judá fez? com a nora? A mentira dele, a desavergonhança dele. E os outros todos, Simeão e Levi, quando eles se juntaram e matam aqueles homens todos daquele povo, não era quando o Jacó já tinha feito até a aliança com ele, não é? E tinha perdoado por causa daquela situação com a Tamar. Lembram-se disso? Então eram filhos que trouxeram vergonha ao pai e que tinham um caráter tremendo. Mas os nomes deles estão aonde? Onde é que estão os nomes deles? Nas fundações? Nas portas de nas 12 portas da Nova Jerusalém. O que é que isto quer dizer? Que eles se arrependeram. Como é que nós sabemos? Pela história de José. José, que é um tipo de Jesus, colocou-os à prova. Lembram-se? José quis saber se eles estavam ou não arrependidos. Sim. A história é muito bonita, irmãos. Então, é o que Jesus está fazendo neste momento, uma restauração. Portanto, tenhamos esperança. Ainda que eu tenha um caráter semelhante ao de Judá, ou ao de Simeão, ou de Levi, ou de Zebulon, ou de seja qual for. Deus tem poder para nos transformar e colocar o nosso nome onde Ele deve estar. Amém, amém. Acontece que a graça que é convertida, todas as pessoas, a graça cobre tudo, a graça cobre tudo. Só que para nossa geração, que podemos estar vivos quando Jesus voltar e não houver mais graça, vai continuar a graça cobrindo todas as coisas se nós não tivermos alcançado esse poder que só vem dele. Mas muitos estão iludidos porque pensam que a graça hoje cobre, com certeza, hoje tem sangue. E Jesus continua intercedendo por nós. Mas quando Jesus levantar, não haverá mais sangue para cobrir. Ou seja, as pessoas precisam entender isso, e as pessoas não entendem porque é pregado diferente. E quem não estuda não entende. Por isso, Deus nos chamou aqui, não é só para ouvir estas coisas, é para ir por todo o mundo pregar estas coisas, irmãos. E não precisamos de esperar que os outros acreditem. Nós pregamos a verdade. Acredite quem quiser. Nós pregamos a verdade porque ela é verdade, independentemente das consequências. E para isso, só mesmo cheios do poder do Espírito Santo. Muito bem. Então, pergunta número 13. Qual é a obra finalizadora de Cristo para a redenção do homem? Diz-nos, então, no livro Patriarcas e Profetas, assim como na expiação final dos pecados dos verdadeiros arrependidos, serão apagados do registro do céu, para não mais serem lembrados nem virem à mente, assim, no serviço típico, eram levados ao deserto para serem separados da congregação. Visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados
do santuário celestial e de posição dos mesmos sobre Satanás, que cumprirá a pena final. Assim, no cerimonial típico, o ciclo anual do ministério encerrava-se com a purificação do santuário e confissão dos pecados sobre a cabeça do bode emissário. Atenção, irmãos, não seria justo que Jesus Cristo, que não cometeu pecado nenhum, continuasse por toda a eternidade como se ele tivesse sido culpado. Ele assumiu os nossos pecados, mas a responsabilidade de nós os termos cometido, a responsabilidade primária cai sobre quem? Sobre Satanás. Por isso, eles irão ser colocados sobre o verdadeiro culpado, aquele que nos instigou a cometê-los. Mas será que isso vai acontecer de todas as pessoas? Não. Apenas daquelas que tiverem confessado o seu pecado e o tiverem transferido para Jesus. As outras que não acreditaram nisto, elas permanecem com o seu próprio pecado. Ou seja, não houve transferência. Estão a perceber? Então, apesar de Satanás também ter sido responsável pelos pecados dessas pessoas, elas rejeitaram aquele que poderia tirar-lhes essa culpa, que foi Jesus. E por isso elas vão ter que também sofrer as consequências dos seus atos, tal e qual como Satanás. Assim Deus é justo, porque não seria justo que Jesus, que não cometeu pecado nunca, fosse responsabilidade e tivesse sofrido por pecados que ele não cometeu. E, efetivamente ele sofreu, mas ele não pode ser por toda a eternidade responsável por isso. O verdadeiro culpado tem que ser responsabilizado. Tá? Sim, Alice. Isso será feito, essa colocação sobre o bode expiatório será feito depois dos 1000 anos, né? Exatamente. E isto é muito importante, irmãos, porquê? Porque o julgamento ele tem 3 fases. 3 fases. A fase investigativa, a fase comprovativa e a fase executiva. Nesta primeira fase em que estamos agora, nós estamos a passar pelo juízo de investigação. Deus está fazendo uma investigação a todos aqueles que dizem acreditar em Jesus. Quem é que está, como é que eu vou dizer? Portanto, quem é que está sendo esclarecido acerca disso, neste momento? Os anjos no céu. Os anjos no céu, neste momento, são a classe de seres que está a ser esclarecido acerca da nossa suposta fé em Jesus. Lembram-se do Abraão? Deus não tinha dito que Abraão tinha a verdadeira fé e por isso Deus o considerou justo? Lembram-se? Deus sabia. Quem é que não sabia a fé de Abraão, se era verdadeira ou não? Os outros. Os demais. Anjos. Porquê? Porque Deus tinha dito que ele tinha a fé verdadeira e por isso o considerou justo. Mas logo de seguida ele adulterou com a criada e depois mentiu. Então os anjos questionavam-se. Como é que é possível Deus ter dito que ele tinha a fé verdadeira se ele ainda cometeu este pecado? Então, neste momento, são os anjos, a fase do juízo investigativo, irmãos. Isto é muito importante nós conhecermos isto, porque nós vamos ter que explicar isto às outras pessoas. A fase investigativa do juízo é para dar resposta aos anjos e aos habitantes dos outros mundos que não caíram. A segunda fase do juízo, que é o juízo comprovativo,
é para dar resposta a quem? A nós. A nós. Nós iremos ver pelos livros, vamos comprovar que Deus fez tudo para salvar aquela pessoa, para impedir que aquela pessoa se perdesse. Nós vamos comprovar, nós vamos ver as provas. Então, já temos uma primeira classe de pessoas que foi esclarecida na fase investigativa. Foram os anjos e os habitantes dos mundos não caídos. Na segunda fase do juízo, que é durante os 1000 anos, em que nós vamos estar no céu, não vamos estar de férias, vamos estar a trabalhar. Nós vamos comprovar que Deus é justo, portanto é para dar resposta a nós. Mas existe uma terceira fase do juízo, que não é nem investigativo nem o comprovativo, é o executivo. Olá, Nelinho, bem-vindo. Bem-vindo, bem-vindo. Então, nessa terceira fase, irmão, nessa terceira fase do juízo, que é o juízo executivo, antes mesmo de Deus executar o juízo, a sentença, falta uma classe de pessoas que ainda não foi esclarecida, ainda não verbalizou, ainda não reconheceu que Deus é justo. Quem são essas pessoas? O próprio diabo e os anjos. E os ímpios. E os ímpios. Certo? E os ímpios. Então, irmãos, os ímpios, o próprio diabo e os anjos que vieram com Satanás, eles vão ter que reconhecer que Deus é justo e que Deus não podia ter feito mais do que aquilo que ele já fez. E quando é que isso vai acontecer? Meus irmãos, esta fase é muito importante. Ela vai acontecer depois do milénio. Quando a cidade santa descer, ela vai ficar nesta terra. E lembram-se o que é que diz em Apocalipse 20? Que Satanás vai reunir todo o seu exército, de Gog a Magog. Lembram-se? Todas as pessoas, e vai procurar atacar a cidade santa. E antes que eles ataquem a cidade santa, começa a aparecer no céu, diz Ellen White, como se fosse uma tela gigantesca, começa a passar a vida de todos os ímpios, de todos os anjos do mal e do próprio Satanás. E eles vão ver, cada ímpio vai ver as oportunidades que Deus lhes deu, os momentos que eles tiveram de poder se arrepender. Eles vão ver a quantidade de apelos que lhes foram feitos por pessoas, pelo pastor, pelo pai, pela mãe, pelo marido, pela esposa, tantas oportunidades que eles foram rejeitando, Uma música que eles ouviram que lhes tocou o coração, mas que eles não quiseram e endureceram o seu coração. E cada um deles vai reconhecer que foram eles que escolheram o seu destino. Que Deus não podia ter feito mais do que fez. Mas eles rejeitaram. E todos eles vão chegar à conclusão de que Deus é justo e que eles merecem o castigo. E é quando todo o universo tiver chegado a esta conclusão que cai fogo do céu e enxofre e os destrói. E os irmãos perguntam onde é que isso está escrito? No grande conflito. O grande conflito. Irmãos, é muito bonito. Então, Deus não vai trazer juízo sobre ninguém sem que todos nós, e vai ser uma vergonha. Reparem que os ímpios vão ver, toda a gente vai ver, o universo todo vai ver cenas vergonhosas. Coisas que ninguém gostaria que ninguém visse.
intenções do coração, pensamentos, sentimentos, julgamentos que foram feitos aqui na mente, palavras que foram pronunciadas em oculto. Percebem, irmãos? Dos quais ninguém gostaria de dar, que ninguém visse. Coisas muito feias. Então vai ser assim um momento muito solene. Não sei se há alguma... Tudo que está escondido será revelado, né? Exatamente, exatamente. Todos declararão a justiça de Deus em... Exatamente. Não vai ficar sombra de dúvida em ninguém sobre a justiça de Deus. Por isso, irmãos, é importante, quando nós falamos de juízo, nós adventistas temos muito orgulho, não é? De conhecer a doutrina do juízo. Mas nós precisamos de saber o que é que efetivamente o juízo envolve. E quantas são as fases do juízo? Para que não passemos por essa vergonha e para que levemos esta mensagem de uma forma clara aos outros. Podemos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 21. Capítulo 20. Capítulo 20, portanto, já vimos aqui que Satanás foi amarrado durante 1000 anos, isto é o tempo em que nós estaremos no céu a fazer a segunda fase do juízo, que é o juízo comprovativo. Depois acabam-se os 1000 anos, no versículo 7, não é? Os 1000 anos completam-se e Satanás será solto, ele vai reunir todos, e depois diz aqui no versículo 12, Apocalipse 20, versículo 12, diz assim: e vi os mortos. Atenção, nesta altura eles já não estão mortos. Quer dizer, estão mortos, espiritualmente mortos, mas fisicamente já ressuscitaram. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé. Ora, se eles estão em pé, é porque já não estão mortos, certo? Então, é uma forma de expressão. Em pé diante do trono. Aqui está, irmãos, é esta fase, a última fase do juízo. Diante do trono, e abriram-se uns livros. Quais foram os livros? Os livros dos ímpios e do próprio Satanás e dos anjos. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E agora reparem, diz, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E é nesta altura que acontece aquilo que eu referi há pouco. Ellen White, no Grande Conflito, ela diz claramente que é como se fosse uma tela gigante no céu. Se alguém gosta de filmes, nessa altura vai ver um filme. Só esperemos que nenhum de nós veja um filme da sua própria vida. Ok? Muito bem, versículo, aliás, vou só ler aqui uma passagenzinha que ficou para trás. Pergunta 14. Será que temos ainda muito tempo para nos prepararmos para a eternidade? E digo isto conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitámos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 3, 11 e 12. A vida, com os seus maravilhosos privilégios e oportunidades, em breve terá fim. O tempo para aperfeiçoamento do caráter haverá passado. A menos que nos arrependamos agora dos nossos pecados e eles sejam apagados pelo sangue do Cordeiro, permanecerão no livro do céu, para nos enfrentarem no dia por vir. Aqui está o que dizíamos há pouco. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Logo chegará o tempo em que Jesus sairá do lugar santíssimo do santuário celestial. Sua obra mediadora em favor dos pecadores terá sido encerrada e ele não mais pleiteará o seu sangue para cobrir os nossos pecados. O caráter de cada um terá sido consolidado por toda a eternidade. Que cada um de nós, enquanto perdurar o tempo de graça, possa certificar-se
do nosso chamado e eleição. Pergunta número 15 e última. Qual é o resultado final do apagamento dos pecados da vida do povo remanescente de Deus? Qual é o resultado final? Então Jeremias 31, 34 diz: porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Irmãos, quando nós às vezes dizemos que quando confessamos os pecados, Deus os apaga e nunca mais nos lembramos deles, é verdade, mas não é logo. Não é logo. É no futuro. Sim, Alice. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. É que as pessoas acham que os pecados já foram apagados. Não. Mas é no futuro. Exato. O grande conflito diz-nos, mas ao mesmo tempo em que tem uma profunda intuição da sua indignidade, está a falar dos 144.000, não possuem falta oculta para revelar. Olhem que maravilha! Seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à lembrança. Que coisa maravilhosa, irmãos. Eles foram apagados não só dos livros do céu, mas também da nossa memória. Espetáculo! Nunca mais sentiremos peso de culpa, peso de consciência, sentimento de culpa, remorso. Continuando. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e ficar em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os viventes em Jerusalém. Isaías 4, 2 e 3. Que dia glorioso será, quando o povo de Deus refletir perfeitamente a imagem de Jesus. Quando todos forem verdadeiramente um com Ele, em espírito e em verdade. Nenhuma simpatia com o inimigo será encontrada em seus corações. Eles se identificarão totalmente com os princípios do reino de Deus e terão a sua lei consagrada no coração. E dessa maneira estarão todos qualificados para ser a noiva de Cristo por toda a eternidade. Irmãos, isto acontecerá por causa daquilo que nós vimos no estudo passado, porque teremos desenvolvido nojo do pecado, seja ele de que forma for. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Amém, louvado seja Deus, que isso aconteça com todos nós. Amém. Qual é a página do grande conflito? O último texto. O último texto... Não, o último texto não é do grande conflito. Mas o último texto do grande conflito foi citado. É do capítulo 39, página 620.1. Obrigado. De nada. Ok, meus irmãos, vamos então fechar o nosso estudo e no sábado continuaremos, se Deus quiser, vamos fazer uma oração. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, nós temos um coração cheio de gratidão pelo Senhor, porque o Senhor nos dá esta luz detalhada acerca de todas estas coisas, Pai, para que nós não possamos agir às cegas, porque a fé não é uma coisa cega. A fé, ela é baseada na sua justiça, no seu poder, na sua palavra, nas suas promessas. Porque o Senhor é absolutamente digno de confiança. Obrigada, Pai, por nos esclarecer, por nos elucidar. Ajude-nos a poder viver na prática esta experiência tão preciosa. Que o Senhor abençoe cada um de nós. O tempo está a esgotar-se. E o Senhor está derramando cada vez mais luz sobre o seu povo. Obrigada pelo seu amor por nós. Obrigada porque o Senhor estende sobre cada um de nós ainda um tempo de oportunidade. Mas hoje, se tivermos ouvido hoje aqui a voz do Senhor, que cada um de nós possa fazer a sua escolha
É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.